com 2%. Então, a gente sabe qual deles vai ser o mais doce. Então, a gente sabe qual foi a amostra que vai se diferenciar, né? A gente já sabe qual é a amostra que vai ser mais doce do que o outro. Então, ele vai ser unicaudal ou unilateral. Bom, além disso, se o F calculado ele for maior ou igual ao F tabelado, a gente constitui-se que existe diferença significativa ao nível de significância de 5% entre pelo menos duas amostras codificadas. E a 0,01% de significância, o F tabelado é igual a 4,80, porque a gente tem 4 amostras, né, de rações e o número do grau de liberdade do resíduo é 21. Então, a gente vai ver aqui na tabela do teste de Tucker, porque a gente constituiu que esse teste ele seria utilizado o teste de Tucker. Então, a gente vai na tabela, vê o número de amostras, vê o grau de liberdade do resíduo, que é 21, certo? Como vocês podem ver. E liga aqui, certo? Encontramos 4,80. Essa tabela eu vou disponibilizar no link também na descrição do vídeo. Uma coisa interessante é, se caso vocês não encontrarem o valor que é determinado aqui, por exemplo, a gente não encontrou, né, o 21, a gente encontrou o 30. Então, temos que fazer a regressão linear, que é calculada a partir dessa fórmula. E como vou mostrar nesse exemplo? Bom, esse é um exemplo, né, que a gente não encontrou. Por exemplo, ele quer o P, né, igual a 3, ou seja, o P igual a 3, que o P é o número de tratamentos, e o grau de liberdade do resíduo 98. Então, aqui não tem 98, certo? Então, a gente vai pegar dois valores que estão entre 98, né, a parte de cima e de baixo, e vai fazer a regressão linear, que é desse seguinte cálculo. Vocês podem fazer o cálculo, certo? E qualquer dúvida que tiverem, pode colocar na descrição, mas é só fazer esse passo a passo que dá certo, de acordo com esse exemplo. A mesma coisa vai servir para os outros também. Então, é importante saber disso, porque se caso não encontrar o valor na tabela, deve-se fazer essa relação. Então, a tabela que eu tinha colocado aqui, né? Essa tabela de nível de 1% de significância, eu vou disponibilizar no link da descrição do vídeo. Agora, fazer o terceiro passo, que é a comparação do F calculado e o F tabelado. Então, diante da tabela, obteve-se a constante de Tucker para o número de tratamentos igual a 4 e o grau de liberdade do resíduo, que era 21, ao nível de significância de 1%, conclui-se que o valor de Q a todas essas configurações que eu abordei é 4,80. Então, a gente conseguiu encontrar o valor tabelado, que é 4,80. Ao encontrar o valor tabelado, o que é que a gente vai fazer? O quarto passo é substituir na equação. Então, aplicando o teste de Tucker, porque a gente sabe que todas aquelas especificações que eu falei, que essa questão, né, da quantidade de tratamentos, a gente vai ter que utilizar, porque é a partir de 3 tratamentos, então a gente tem mais de 3, né? E não temos uma amostra padrão. Logo, iremos aplicar o teste de Tucker para descobrir qual é a diferença mínima significativa. Então, o Q é o valor que a gente encontrou da tabela, que vai ser multiplicado pela raiz do quadrado médio do resíduo, que a gente descobriu aqui, ó, na tabela, dividido por N, que N é o número da quantidade de julgadores. Mas nesse exemplo, a gente sabe que foram analisados por meio de camundongos, então não existem julgadores, mas os nossos julgadores eles vão ser os camundongos, por exemplo. Então, é N normal, certo? Sem ser menos 1. É a quantidade total mesmo.
Logo, a gente pode aplicar nessa fórmula e descobrir que, ao nível de 1% de significância, a diferença mínima significativa é 1,4. O quinto passo é fazer a diferença entre as médias. Então, a diferença entre as médias elas devem ser comparadas com o valor crítico, resultado do DMS. Ou seja, a gente vai fazer a diferença entre as médias e comparar com esse resultado aqui. E para avaliar melhor os resultados, coloca letras minúsculas diferentes para destacar quais serão as amostras que diferem entre si, e as amostras iguais elas vão receber letras minúsculas iguais. Onde iremos colocar também as letras em ordem decrescente de médias, atribuindo as letras minúsculas iguais para as amostras iguais e letras minúsculas diferentes para as amostras diferentes. Como a gente pode ver, né? Fazendo a diferença entre as médias A menos B, A menos C, A menos D, D menos B, D menos C e C menos B, a gente pode encontrar esses seguintes valores. Então, a gente vai em módulo, certo? Porque ele não pode ser valores negativos, porque não existe isso, né? Para comparar com a DMS. Então, a gente vai comparar. Como 3,5 ele é maior do que 1,4, existe diferença significativa. 1,7 também. O 0,9 ele é menor, então não existe diferença significativa. O 2,6 é maior, existe. 0,8 é menor, não existe. E 1,8 é maior, existe. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar asteriscos, onde existe diferença significativa entre as amostras, e representar por NS quando não houver diferença significativa entre as amostras. Que é o quê? Só vai existir diferença significativa entre as amostras se esse valor for maior do que o DMS, certo? E nesse caso, a gente trabalhou a 1% de significância, mas a gente também poderia trabalhar ao nível de 5% de significância. Mas a questão pediu a 1%, nesse caso. Então, vai ficar dessa seguinte forma. A gente vai fazer o quê? Vamos ordenar em ordem decrescente de média as letras, que são representadas pelos tratamentos, ou seja, as amostras. Como A ela teve uma maior média, o D em segundo, C em terceiro e o B em quarto, a gente vai ordenar de ordem decrescente. E as que existirem diferença significativa entre si, a gente vai colocar o asterisco. As outras, que não existem diferença significativa, a gente pode deixar sem nada, ou representar pelas letras NS. Então, em uma nomenclatura. Já na outra nomenclatura, a gente representa as que existem diferença significativa entre si por letra diferente, minúsculo, né? E quando não existir, todas letras iguais. Então, a conclusão pode-se concluir que ao nível de 1% de significância, as amostras A, D e C, elas proporcionaram igualmente um maior aumento de peso nos camundongos do que a amostra B, que ficou com uma média menor do que elas e diferiu significativamente a 1% de significância com as outras amostras, em relação às outras amostras. Esse é um outro exemplo que vocês podem estar fazendo só para praticar. E agora eu vou explicar como se faz o cálculo da ANOVA utilizando o Excel. Bom, isso aqui é um exemplo de exercício, onde ele aborda 3 tratamentos diferentes e os números de julgadores. Então, ele quer saber qual dessas amostras diferem entre si em relação à umidade. Então, para fazer esse exemplo,
nós iremos primeiramente verificar se no Excel a gente consegue ter a opção análise de dados, que está localizado na parte superior do Excel, nessa parte daqui. E caso não for encontrado, deve-se prosseguir com as seguintes instruções. Deve-se abrir o Excel, habilitar o Excel para realizar a nova e abrir opções aqui na parte do Excel. Fazendo isso, apertamos em suplemento, ferramentas de análise e em ir, e depois OK. Em seguida, quando estiver habilitado, iremos na parte de dados, análise de dados e também apertar apenas na ferramenta de análise e clicar OK. Em seguida, iremos colocar o que foi disponibilizado no exercício, que foi essa tabela. Iremos selecionar apenas a nova, iremos inserir a nova, colocar fator único e selecionar os dados, apenas os dados e não as letras. Em seguida, deve-se selecionar o intervalo de entrada, que são todos esses valores, e o intervalo de saída, que é aonde iremos querer que a tabela ela fique localizada. Então, o intervalo de saída foi nessa célula e o intervalo de entrada foram essas que estão com esses valores. Em seguida, temos que calcular a média e o desvio desses valores. E além disso, como a gente tem 3 amostras, vamos utilizar o teste de Tukey. Logo, para encontrar a DMS e comparar com os valores, a gente vai utilizar a mesma fórmula que utilizamos no teste anterior. Então, para isso, como iremos fazer? Bom, encontramos a média, encontramos o desvio. Iremos agora avaliar o QM e o GL. O QM é esse valor e o GL, que significa o grau de liberdade, o QM, o quadrado médio. A gente vai colocar aqui, né, disposto no Excel, os seus valores. O Q, ele é o valor tabelado encontrado pela tabela de Tukey, que foi justamente aquela que a gente fez no exercício anterior. Aí, quando a gente coloca na fórmula, nós encontramos esse resultado. E aí, o que é que acontece? A gente vai comparar, né, fazer a diferença de média e comparar se esses valores encontrados da diferença de média, ele é maior ou menor do que a DMS. Então, como a gente sabe, se a diferença entre as médias ela for maior do que o DMS, as amostras elas vão diferir entre si. Então, aqui, 0,11 é menor do que 0,70, então não existe diferença significativa entre essas duas amostras. 0,83 e 0,93, elas são maiores do que 0,70, então vai diferir sim. Então, vai existir diferença significativa entre as amostras e nós iremos fazer o quê? Colocar a conclusão que G3, como tem maior média, G1 em segundo lugar, que tem a maior média, e G2 em terceiro lugar, que tem a maior média. Então, iremos fazer o quê? Como existe diferença significativa entre G1, G3, G2 e G3, a gente vai colocar as mesmas letras. Já aqui não tem diferença significativa, a gente vai representar por outra letra. Então, G1 e G2, eles não têm diferença significativa. G1 e G3, eles têm diferença. Então, coloca-se a letra diferente. E G2 e G3, eles têm diferença significativa. Então, pode-se concluir que as amostras elas vão diferir entre si em relação às suas médias, onde G3, que é esse daqui, ele vai apresentar maior diferença em relação às outras amostras.
Bom, essa foi a tabela, né, do teste de Tucker ao nível de 5% de significância. E a referência utilizada para a elaboração desse vídeo foi o livro da Jane Rizzo Palermo, Análise Sensorial, Fundamentos e Métodos. Muito obrigada pela atenção.